assistência social depois para tirar esse backdrop aqui da minha imagem, por favor. Hoje em dia tem programa que permite tirar. Mas dar meu bom dia a todos, cumprimentar aqui o vereador Marcos Braz, prazer te ver aqui, saudar nosso presidente Landim, Duns, Bodan, enfim, todo o time do Flamengo, cumprimentar o secretário Arraes, o secretário Guilherme Schneider, o deputado Pedro Paulo. Assim, primeiro eu vou fazer uma brincadeira no começo para depois falar sério, mas é séria a brincadeira. Sacanagem botar negócio de 2-0 contra o Vasco aqui hoje, vocês têm que ser menos abusados. Eu acho que pode me dar uma vontade de ir embora e não assinar porcaria nenhuma. Então, já ganhei mesmo a eleição, né? Vou botar razão para os caras que perturbaram a gente. Pessoal da Arena, muito obrigado. Vocês vão ver o carinho que eu vou tratar o projeto de vocês depois. Mas olha, gente, tirando a brincadeira, e é inevitável que a gente faça sempre uma brincadeira com isso, né? Eu acho que a gente precisa contextualizar esse momento aqui, contextualizar essa importante conquista para a cidade. Eu estava ali vendo o vídeo, né? E é impressionante você imaginar. Então, e aqui como vascaíno da Gama ter a sua casa própria, né, São Januário, como nesses momentos que infelizmente já duram mais anos do que a gente gostaria, esses momentos de crise do Vasco, como São Januário foi fundamental para o clube não ficar ainda numa situação pior do que aquele time, né? E isso tem a ver sim com estar presente naquele ambiente, é quase um quilombo de vascaíno, é verdade, né? A pressão que os times que vão lá jogar contra o Vasco, mesmo nos momentos mais duros do Vasco, a presença da torcida, o fato de estar em São Januário, como casa do Vasco, sempre fez enorme diferença. É óbvio que o Flamengo tem uma identidade enorme com o estádio do Maracanã, mas eu digo, repito, aquilo que eu sempre disse, mesmo após a concessão para o Flamengo e para o Fluminense do Maracanã. O Maracanã tem uma dimensão pública, né, que vai impedi-lo sempre de ser o estádio de um clube. Não é impossível, porque vai ter algum momento que o Vascão vai voltar às boas e vai ter que jogar no Maracanã, né, para disputar um grande jogo, que o Botafogo vai jogar no Maracanã, que a seleção brasileira vai jogar no Maracanã. Então o Maracanã tem uma dimensão, apesar de toda a grandiosidade do Flamengo, o Maracanã tem uma dimensão maior do que ser a casa do Flamengo. Então a primeira coisa que eu quero registrar aqui é isso. Eu acho que, independente dos ganhos econômicos que a gente faz referência aqui, de toda essa estruturação, e que ela é muito importante, tem um valor simbólico para um ativo imaterial da cidade do Rio de Janeiro, por mais duro que seja para mim como prefeito vascaíno dizer, mas esse é um clube que conquista, que mobiliza a absoluta maioria dos cariocas em torno dessa paixão, né? Então esse é um registro importante da gente deixar aqui. Eu queria destacar o profissionalismo, porque se a gente, essas coisas só se constroem, né, e Duns, se a gente tiver equipe de profissionais de ambos os lados. Em nenhum momento, apesar de todas as insinuações, em razão até da proximidade do período eleitoral, quando a gente fez o ato de desapropriação, né, as pessoas dizendo, a Dal está só fazendo uma médiazinha, vai ganhar os votos dos flamenguistas, depois que se eleger vai abandonar o projeto. Primeiro que o Pedro Paulo e o Guilherme não deixariam que isso acontecesse, né? Iam me perturbar tanto a paciência. Eu estou falando aqui dos dois quadros políticos que eu tenho do meu lado nesse projeto. Não bastasse isso, os quadros técnicos da prefeitura, que é o caso do Arraes aqui, do Thiago, também não deixariam que eu não seguisse em frente com esse projeto. Mas tudo que nós fizemos até esse momento, claro que tem sempre uma dose de política, de negociação, de murro na mesa, de jogo mais duro, mas tudo foi feito respeitando o direito, o processo que a prefeitura fez de desapropriação, o leilão que a prefeitura fez, tudo foi muito aberto, tudo foi feito dentro das regras. E para o projeto dessa dimensão ficar de pé, ou tem um time muito profissional aqui no Flamengo, o Landim, Duns, ou essa história não anda para frente, eu tenho certeza. Eu não vou aqui ficar dando exemplos, mas não são poucos os exemplos de casos desses em que a prefeitura praticamente entrega a mãe para ajudar, no sentido aqui figurado da palavra, né, mas faz de tudo
para viabilizar que determinado empreendimento, Gustavo Schmidt, que está ali, que foi meu chefe de gabinete, é procurador do município, sabe o que eu estou falando, e que por mais que você tenha boa vontade do outro lado, falta profissionalismo, né? E o que a gente tem tido aqui no Flamengo, desde o primeiro momento na construção desse estádio, foi muito profissionalismo, não é simples. O que nós estamos fazendo aqui hoje, e aí eu começo a concluir, qualquer coisa eu peço ajuda que eu arraste, é nos comprometendo em permitir que o Clube de Regatas do Flamengo faça uso de algo que já lhe pertence. Isso é importante dizer. O tempo todo dessa negociação, eu disse aqui, eu sempre busquei fazer isso com as escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu sempre busquei falar, vamos investir na sua quadra, vamos investir naquilo que te dá recurso para sustentar durante o ano inteiro, né? Vamos lhe dar sustentabilidade econômica para que vocês possam promover a festa que vocês promovem todo ano. A mesma coisa eu fiz com os clubes de futebol. Quando eu fui conversar com o Vasco, eu falei, olha, não contem comigo para pegar dinheiro público ou dinheiro de algum ativo que o município disponha para pagar dívida de jogador, para contratar jogador, por mais que eu acho que tem que contratar um monte de jogador para o Vasco, né? Mas o tempo todo eu disse, vamos fazer isso valorizando o patrimônio do clube e criando as condições necessárias para que o clube possa ter sua sustentabilidade. Então o Flamengo não ganhou da prefeitura o terreno, comprou, pagou o valor adequado por aquilo, é óbvio. A prefeitura manda um projeto de lei mudando a legislação para que não seja cobrado do Flamengo o CEPAC ali, porque é um investimento de utilidade pública. O Flamengo é uma instituição paraestatal, não dá para dizer que aqui é uma instituição privada, uma instituição que tem uma enorme dimensão pública, por mais que tenha uma gestão privada. Então, é normal, em qualquer ação dessa, você criar incentivos, criar benefícios, cumprir com algumas funções que só podem ser cumpridas pelo poder público. Então, nós criamos as condições para o Flamengo, através da sua gestão competente, através da sua gestão qualificada, qual é a instituição com as características de um clube de futebol que consegue pegar e ter na conta, sei lá, 100 e tantos milhões de reais para bidar num terreno, né? A gente não está acostumado a ver isso por aí, a gente está acostumado a ver as pessoas verem lá, não, um terreninho aí, o Flamengo quis comprar o seu terreno. E o que nós estamos fazendo então aqui hoje é nos comprometendo a dar plena capacidade ao Flamengo para exercer um direito que o Flamengo já possui. O Flamengo tem a Gávea tem um potencial construtivo, essa área aqui. Eu me lembro que quando eu fui vereador no meu primeiro mandato, o Kleber, acho que era o presidente, o Kleber na época aqui, eles queriam fazer um estádio aqui, eu fui dos grandes opositores, porque achava que era inadequado ter um estádio das dimensões que se queria aqui para o Flamengo, na Gávea. Achava que aqui não era o ambiente mais adequado, e eu acho que eu estava certo, né? Mas o que a gente está fazendo então é o seguinte, já que o poder público não permite que o Flamengo construa na área que lhe pertence, esse direito pertence ao Flamengo. O que nós estamos fazendo aqui, simplesmente da mesma maneira que fizemos com o Vasco da Gama, é permitindo ao Flamengo exercer esse direito no montante que nós entendemos. A vida pode até melhorar, pode até ser mais do que isso, mas que nós entendemos equivalente a 500 milhões de reais para ajudar na construção do estádio. Repito, amarrado, isso o presidente Landim eu já vi ele dizendo em entrevistas, mas recursos esses que só poderão ser utilizados na construção do estádio. Isso obviamente já é um direcionamento dessa direção do Flamengo aqui, mas vai ser uma exigência da prefeitura que cobrará e acompanhará o pleno exercício ou gozo desse direito do potencial construtivo do Flamengo.